No vídeo de hoje eu quero te mostrar como utilizar as paridades do plano Premium, onde você vai conseguir entender o que são aquelas siglas, né, que são, às vezes fica muito confuso, que as próprias corretoras, os próprios brokers utilizam outros nomes e aí você fica meio perdido. Então acompanha comigo aqui na tela do meu computador como a gente pode destrinchar isso, entender mais a fundo e ver o quanto você pode estar deixando de fazer grana no mercado financeiro ao entender, na verdade, dos índices ou até mesmo paridade, commodities, enfim. Vou estar destrinchando aqui com você na tela do meu computador. Bem, estamos aqui dentro do sistema Algo System. Se você quiser acessar aqui esse site, é só você digitar algosystem.com, não é com Y, é com I mesmo, ok? E aí você vem para esse site aqui, que é a nossa estrutura, onde a gente utiliza até mesmo o nosso robô V12. Lembrando que aqui também você tem teste, possui o teste gratuito, que você pode estar ativando a demonstração, caso você queira entender como que o robô funciona. E se você quiser ter acesso também ao nosso canal do Telegram, é só você vir aqui que você tem acesso lá para ir para o nosso canal do Telegram. Tá? Aqui a gente tem os ativos de Forex, né? Lógico que temos também no ativos Premium também ativos que você pode utilizar como paridade no Forex. Porém, esse aqui, essas paridades elas estão inclusas no plano uso próprio. Ou seja, você que tem acesso ao robô V12, temos dois planos, que é o uso próprio e o uso mesa, né, que você pode utilizar tanto na mesa para passar na mesa proprietária, como você também pode utilizar na sua conta pessoal, tá? Não quer dizer que você tem regras, você só pode pegar a versão mesa se for para usar na mesa. Não, você pode utilizar numa conta pessoal sua, assim como temos vários alunos utilizando na conta pessoal. A diferença é que o plano mesa ele tem algumas funcionalidades a mais do que o uso próprio, o plano uso próprio. A questão é o seguinte, essas paridades aqui que você pode ter acesso no uso próprio, né? Ou seja, ele trabalha com o sentimento do mercado e aí você conecta, né? E dependendo das configurações que você coloca lá no robô, ele vai estar trabalhando com o sentimento do mercado. O que seria isso? São onde os grandes players estão realmente entendendo, né, fazendo as análises deles e entendendo se o mercado realmente vai ter uma queda, se realmente o mercado vai ter uma alta ou o mercado vai ficar lateralizado, conforme você vê aqui. Temos aqui o neutro, né, ou seja, o robô também ele possui filtros de time frames, que aqui a gente tem 4, né, que é M5, M15, H1 e D1, correto? Então, baseado nesse time aqui também, você pode colocar lá no robô para ele filtrar somente o time. O robô só trabalha em M1, porém, essa estrutura, né, esse filtro, ele puxa do sistema Algo System e tenta identificar. O robô também possui um parâmetro de inteligência, né, ou seja, enquanto ele opera, ele identifica alguns padrões do mercado e vai vendo se realmente de fato vale a pena entrar naquela operação ou não, baseado nas operações, no trade que ele vai fazendo, tá? Mas o intuito desse vídeo aqui é te mostrar sobre as paridades Premium, porque no caso nada mais é que aqui a gente no Forex a gente já entende, né, que a gente tem o Audi CAD, a gente tem o Audi CHF, temos o Audi JPY, né, que é o Iene, ou seja, temos diversas paridades. Porém, temos também os ativos Premium, porque estão inclusos somente para quem pegou a versão que é plano mesa, conforme eu expliquei. Pelo nome do plano mesa, você pode também utilizar como uso próprio, né? Lembrando que uma licença só te dá acesso a você utilizar em uma conta por vez. Não tem como você utilizar em duas contas simultaneamente, ok? Aqui temos a primeira sigla, né, que é o BTC-USD, né, que acredito que quase todo mundo já conhece, que é o Bitcoin, né? Na verdade se mantém até hoje. É a moeda mais valorizada até hoje, é o Bitcoin. Então a gente tem aqui, ó, ou seja, ele está trabalhando com duas paridades, ou dois pares de moeda, ou seja, o BTC, Bitcoin, que é a moeda base, e temos o USD, que é o dólar americano, que é a moeda de cotação. Sempre a moeda que vem primeiro para você que está iniciando é a moeda base. Então a gente tem aqui, a gente já sabe, né, que o Bitcoin
quase todo mundo já conhece, acredito eu. E temos também aqui ó, a questão de... Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se a gente muda. Então, a gente vê aqui que temos o M5. Tá venda forte no M5, por que tá venda forte? Porque temos duas setrinhas, tá vendo? E M15 também temos duas setas, ou seja, quer dizer que é venda forte também em M15, venda forte em H1 e venda forte no diário. Se no robô que você coloca a opção de M5, ou seja, ele vai estar trabalhando lá em M1, você vai ver no gráfico que ele já puxa em M1, porém, ele vai estar puxando o sentimento do mercado em M5, conforme você está vendo aqui, ó. Ele vai puxar essa configuração aqui, esse set aqui. E se aqui por algum motivo tiver neutro ou tiver comprado, ele vai entrar. Lembrando que também, se você usar essa opção aqui, ele vai utilizar tanto se tiver uma seta ou se tiver duas, ou seja, tanto se tiver só venda, ou seja, é só venda o mercado, né? Não está aquela venda forte, né? Não tem aquele potencial, né? Os grandes players não estão falando assim, ó, existe uma forte venda, igual está aqui nesse momento. Ou seja, mesmo com uma seta ou duas setas, automaticamente você vai ver que ele vai estar trabalhando, porque a gente está nessa opção aqui. Agora, se você tiver nessa opção aqui só compra forte ou venda forte, aí você vai estar filtrando somente se tiver duas setas. E se você, no caso, colocou em M5, se você colocou em M5, é óbvio que ele só vai estar puxando esse parâmetro aqui. Se por algum motivo o M5 tiver assim, ó, neutro, ele pode estar com compra forte, ou compra e venda normal e forte, ele não vai abrir. Por quê? A gente tem uma confirmação aqui, eu estou dando exemplo desse índice aqui, mas ele está dando uma confirmação que está neutro, ou seja, não tem nenhum sinal, né? Então ele não vai entrar. Tá? Para ele entrar nesse sinal de neutro, teria que ser essa opção aqui, que aí ele ia obedecer essa regra aqui de em pips em distância. Tá? Mas, entendendo só a fundo, né? Estou aproveitando para explicar a questão desses detalhes, você pode configurar no robô de acordo com você achar melhor. Né? E temos aqui também agora o DAX, né? O DAX é um índice aí, que compõe as 30 maiores empresas, né, que estão listadas na Bolsa de Valores da Alemanha, ou seja, é um índice muito pesado, ele tem um peso gigantesco, tá? E se você utilizar, com certeza, acredito que você vai gostar muito, ele é muito volátil mesmo. Só que existe uma pequena abordagem aqui, nesse cenário. Muitas pessoas talvez vai ver que como DAX no nosso algocista, nosso sistema algocista. Mas será que nas corretoras vamos entender da mesma forma? Porque cada corretora ela possui, eu não sei nem por que acontece isso, mas ela coloca o nome dela lá e a gente tem que tentar interpretar se de fato é aquele índice ou aquela paridade que a gente quer operar. Então vamos aqui, no caso, vamos se basear aqui na FBS e a gente vai apertar aqui Ctrl U do nosso teclado, porque é bem provável que o seu, se você nunca utilizou, ele vai vir desativado. Então aqui, você apertando Ctrl U, você vai simplesmente ver que você tem aqui o CFD, né? Ou seja, a gente tem aqui os índices. Agora a gente tenta entender aonde está o DAX. Se você olhar aqui na FBS, ela colocou aqui como D30, tá? D30, ou seja, você talvez não ia reparar essa extensão aqui que ela colocou DAX, ou seja, é um índice. Então você automaticamente ia falar que não tem na corretora, mas aqui está o nosso DAX, que está aqui na FBS D30. Talvez você vá utilizar em outra corretora e vai ter outra sigla e você precisa interpretar. É bem provável que geralmente as corretoras ela colocam uma extensão aqui, tipo, para você entender qual é esse ativo ou qual é esse índice ou qual é essa paridade, tá? Então tenta entender, tenta interpretar. Qualquer coisa você pode entrar no chat
da corretora do seu broker e perguntar: olha, você tem esse índice aqui, por exemplo, o Ethereum, né? É uma moeda também que ela tem um peso muito grande hoje em dia. Então ela está aqui atuando como o Ethereum e o USD, ou seja, o Ethereum está vindo como moeda base e o USD como moeda de cotação. Mas enfim, isso aqui não vai mudar o seu cenário, porque quando a gente coloca o robô para fazer o trade, ele que vai fazer o trade para você de forma automática. Ele que vai ver o melhor momento de comprar, o melhor momento de vender, sem você precisar ficar ligando e desligando o robô, ficar fazendo análise gráfica, tá? Então, beleza. A gente sabe aqui, deixa eu dar mais uma atualizada aqui, e a gente sabe aqui que a gente tem várias paridades aqui premium. E a gente vem aqui novamente e vamos ver se de fato esse D30 da FBS é o DAX, né? Que é aqui no CFD, que são os índices que a gente tem aqui dentro da corretora. É lógico que tem corretoras que podem colocar outro nome, né? Cada corretora pode usar a sigla dela, conforme eu estou te explicando, e você precisa verificar. Na FBS está aqui D30. Você viu que eu apertei Ctrl U do meu teclado e apareceu: eu preciso primeiro ativar essas funcionalidades. Porque se o seu tiver assim, ó, é bem provável que o seu vai vir assim. Olha, eu deixei todos esses desativados e esses ativos, só para a gente poder visualizar. E aonde eu encontro agora dentro do MT4, aqui no canto esquerdo, a gente tem o sinalzinho de mais. Se por acaso o seu não tiver esses ícones, esses atalhos aqui, você simplesmente clica em exibir e aqui em barra de ferramentas você vai estar desativado algum desses aqui e você vai ativar, você vai estar esses okzinhos assim, essas marcaçãozinhas aqui. Você clica aqui e a gente vem na opção de quê? De CFD, que aqui no caso da FBS é CFD Cash. E aqui a gente tem somente as que estão ativas, ou seja, não tem aquele D30 que a gente desativou lá, entende? O seu nem vai vir essa opção aqui, bem provável, porque está desativado. Então você aperta Ctrl U do seu teclado e aí você vai vir aqui novamente e vai ativá-lo. Tá vendo? Todos que estiverem desativados, você vai ativar. Você fecha essa janelinha, volta aqui, você vai ver que em CFDs você tem todas essas paridades que a FBS disponibilizou. É lógico que a gente tem muito mais índices, porém os índices que a FBS disponibiliza para mim nesse cenário aqui, tá? A sua, talvez você esteja utilizando outro broker e vai ter também alguns índices e outros não vão ter, tá? Certo? Então, já entendemos aqui, então vamos ver se esse D30 aqui, ó, como que a gente coloca esse ativo, ó. Não temos D30 aqui, tá vendo? Isso aqui é uma conta demo, só pra gente, questão de estudos. E vamos aqui no CFD, vamos em D30, que a gente imagina que esse D30 é o DAX, conforme a gente viu aqui, que ela explica aqui que é o DAX, né, que é um índice. E vamos colocar o nosso robô para o gráfico. Então, eu estou em D30, eu venho aqui, vou dar uma atualizada só para mim ver aqui, esse D30, que é o DAX, aqui no M5 ele está neutro e M15 está vendido, H1 está neutro e D1 está comprado, né? Ou seja, compra forte em D1 porque a gente tem duas setas, e em M15 está venda forte porque temos duas setas, e M5 e H1 está neutro. Mas vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se o robô ele realmente faz de forma correta, tá? Então vamos simplesmente pegar o robô V12 no D30, está em H1, mas não tem problema porque ele ajusta o time frame tudo certinho. Vou colocar aqui, vou colocar simplesmente para ele puxar em M5. Coloquei meu e-mail e vou dar OK. Dei OK. Repara que o robô já iniciou com sinal de neutro, porque a gente está aqui simplesmente, o DAX está mostrando aqui que M5 está neutro, não tem sinal, não existe. Pela estatística, pelas análises dos grandes players no mercado, não tem sinal de compra nem de venda.
Sendo que em M15 a gente tem um sinal aqui de venda forte. Vamos colocar no robô e vamos ver se de fato está correto. Então, aqui é na questão da volatilidade. Eu vou gravar um vídeo explicando sobre essa questão de volatilidade que o robô tem. Esse acesso está disponível somente para quem tem um plano mesa, que é um robô que trabalha como se fosse HFT. Porém, vamos agora clicar novamente. Repara que o robô está neutro. E agora eu vou colocar aqui em M5. Opa! Eu vou colocar aqui agora em M5, em M15, né? E vou dar o OK. E pronto. Agora ele me diz que é venda forte. E ele vai abrir operação quando? Na abertura do próximo candle. Como ele trabalha, você viu que ele já puxa o time, a gente estava em H1 quando a gente colocou ele no gráfico. E você vê que ele já simplesmente colocou o time frame de M1. Porém, o sinal que ele está puxando, a configuração é de M15. Porque a gente definiu dentro do robô. Na abertura do próximo candle você vai ver que ele vai abrir venda forte. Por quê? Porque não tem notícia. Se tivesse notícia no gráfico aqui, ele automaticamente ia ficar pausado para notícia. Tá? Como não tem notícia nesse cenário aqui, ele não vai pausar. Né? Ele simplesmente vai abrir a operação. Aqui a gente tem a questão da notícia, né? Lógico que nos índices a gente não adaptou ainda nesse DAX, alguns índices a gente não adaptou a notícia, porém em breve a gente também vai colocar um sistema muito robusto, porém em todas as paridades a gente tem a questão dos índices, a questão da notícia, né? O filtro de notícia. Mas vamos ver se na abertura do próximo candle, vou até dar mais um zoom aqui, na abertura do próximo candle ele vai abrir a operação de venda, conforme está aqui no painel do robô. Quando se fecha esse candlezinho aqui, ele precisa abrir uma operação para a gente de venda. Repare também, o seu negociação automatizada ele precisa estar ativo antes de você colocar o robô para o gráfico. Caso contrário, ele não irá funcionar. Beleza? Então, vou esperar alguns segundinhos, né? Porque quando a gente colocou ele já estava em M1. Mas eu não vou dar corte no vídeo para a gente entender. Você vê que a volatilidade dele é muito grande mesmo. Toda hora, cada oscilação bate 300, 400 de volatilidade. E acabou de abrir um próximo candle e você vai ver que ele vai abrir a operação. Ele não abriu operação, Neto. Por que não abriu operação se ele está mostrando um painel de venda forte? Foi até bom isso acontecer. Por quê? O DAX, né, ele é conforme eu expliquei, ele compõe as 30 maiores empresas, né? As 30 maiores empresas que existem, estão listadas na Bolsa de Valores da Alemanha, ou seja, tem um peso gigante. E o spread dele, nesse cenário, conforme a gente pode ver aqui, deixa eu tirar aqui, a gente pode visualizar aqui o DAX, que é o D30 na FBS. Olha o tamanho desse spread. Para você colocar o spread aqui, você clica com o botão direito e aqui você vai ter que o spread tem que estar marcado. Então você repara que no D30 a gente está em torno de 360, quando oscila vai para 400 até 500, porque cada oscilação você vê aqui que bate 200 de volatilidade fácil, porque é um índice que tem muito peso no mercado. Então o que a gente precisaria fazer para entrar aqui? Como eu sei que o meu spread está muito alto, eu simplesmente venho aqui e aumento o meu spread, porque eu estou dizendo para o meu expert para não entrar em nenhuma operação se tiver o spread acima de 50. Tudo que tiver igual ou abaixo de 50, ele pode entrar. Acima não entra, não executa uma ordem. Então ele está obedecendo o que a gente configurou no setup do robô. Então agora, eu sabendo que está ali 410, vou botar aqui 450 no meu spread. Por quê? Mas o spread é muito grande para me operar no DAX. Sim, é gigantesco, ainda mais aqui na FBS. É um índice que está com spread muito grande. Porém, até inclusive
Na Trade Global, né, que é da MyForexFaud, ele tem um spread bem menor. E ele é um sistema bem volátil, dá para utilizar. E aqui a gente pode dar o OK. Olha agora como ele vai se comportar. Ele está com venda forte. Ele vai agora esperar o próximo candle novamente. E você vai ver que na abertura do próximo candle, se o spread estiver abaixo ou igual a 450, ele vai abrir, ele vai executar uma ordem. Você vai ver que ele vai obedecer, porque foi o que a gente configurou no robô. Tá? Você vê que ele está batendo 410, 420, chega a 300. A questão do spread, ela vai oscilar de acordo com a liquidez do mercado. Tá? Então, ó, na abertura do próximo candle, você viu que ele foi lá e executou uma ordem para mim. Ponto. E agora ele botou um take de 100 pontinhos. Por DAX, isso não é nada. Ele vai bater esse take com muita facilidade. Porém, você sabe que os spreads estão muito grandes, estão muito distantes, né? Ou seja, é o bid ask. O spread nada mais é que a diferença dos compradores para os vendedores, a diferença de preço, né? Essa lacuna, é onde as corretoras conseguem lucrarem nessa diferença aí. Então, ó, se você quisesse, você poderia também vir aqui no robô. Não é uma recomendação, e sim uma explicação. A gente tem a configuração do Take Profit. Então, como a gente está com 10, então é referente, 10 pips é referente a 100 pontos. Então, para o DAX, 100 pontos é fácil dele, praticamente, 1, 2, 3 oscilações já bate 100 pontos. Porém, a gente sabe que o spread está muito alto, então não compensaria muito. Então, a gente poderia também colocar aqui 50, que aí ele ia se basear no spread, no take, praticamente com o spread que a gente está ali, que é batendo 400, que 50 pips vai dar 500 pontos. Sendo que agora ele não vai ajustar, é lógico que ele já executou essa configuração antes, e agora se ele der o take aqui, na próxima ordem aí sim ele vai executar para a gente aqui essa questão aqui de 50 pontos. 50 pontos nada mais é você pegar o cursor do mouse, temos aqui também um cursor, tá? É uma aula que eu estou te dando aqui, básico, do básico, mas para iniciante ajuda bastante. Então você vê aqui, ó, que a gente tem a pontuação, tá vendo ali no meio, 300 e pouco, ó. Então isso aqui é simplesmente a questão de 500 pontos. Ele colocaria o take aqui, tá? Então você vê que quando ele fecha essa operação, quando essa linha aqui toca nessa linha amarela, por quê? É a linha do spread, porque você está vendo a linha do preço, ela vai passar ali na linha amarela, que é a linha do take que o robô colocou, porém ela não vai finalizar, por quê? Simplesmente pelo fato de ter o spread. Então a gente precisa que o spread toque aqui nessa linha amarela para que finalize a operação, beleza? Show de bola, acredito que deu para entender, acredito que está muito bem explicado a questão dos ativos. Agora a gente tem o Ethereum, que a gente está vendido também, que a gente já entendeu que a gente é baseado no time, então a gente pode vir aqui também novamente no robô e colocar, vamos atualizar para ver se em H1 está ainda a mesma coisa. Ó, em H1 continua neutro, então vamos colocar também no robô em H1, para a gente poder visualizar. Ó, em H1, vamos ver se ele vai estar neutro. Ó, está neutro, sendo que ele está com a operação em aberto. Poxa, Wellington, mas está neutro. Mas aí é porque ele já tinha executado aquela ordem. Tá? Nesse cenário ele não vai fazer nada. E se o mercado não tocar nesse take, o mercado pode subir e ele não vai fazer nada, só se ele tiver uma confirmação de compra. Aí sim ele vai comprar, vai entrar na direção da tendência que o mercado está seguindo ali, que é compra ou venda. Tá? Entendendo isso, basicamente a gente tem o Ethereum, temos esse Eurostoxx, ele nada mais é que um índice que pertence a uma empresa listada na Bolsa de Valores alemã. Ele pertence exclusivamente à zona do euro, mas fica a critério de cada pessoa testar, validar e ver se é legal ou não é, tá? Então assim, não é regra, só estou aqui passando para você e conforme eu te expliquei, vamos ver se tem na FBS, no caso aqui. Então aperto Ctrl U. Ó, vamos ver se tem o Eurostoxx. Ó, temos aqui esse Eurostoxx, que você vê que tem uma sigla aqui de EU50.
Tá? Então, repare que temos a extensão aqui, onde eles especificam o que é esse índice. Então, temos aqui o Eurotox. Então, novamente, vamos apertar aqui para aparecer o nosso robô. Já está ativo, né, aquele índice. Vamos colocar aqui o EU50, né? Vamos colocar a nossa máquina, né? Nossa fera, que é o nosso robô V12 no gráfico. Vamos colocar o nosso... Opa! Aula corretora 2023. Acho que é esse o e-mail, cara. Então vamos colocar aqui, vamos deixar a compra forte, vamos colocar aqui o time frame M5, vamos ver como que tá aqui. Dá um atualizar. Ó, M15 tá só compra. Só compra. Vamos fazer o teste. Vamos colocar compra forte no M5. Vamos ver se ele vai comprar ou não. Porque só tem uma seta, então é só compra em M5. O restante está... Na verdade, ele puxando em todos os time frame, ele está neutro. Ou seja, no D1 tá comprado, compra forte. H1, venda forte. E M15, venda forte. E M5, só compra. Então vamos colocar aqui, lembrando também uma questão, eu vou explicar aqui a questão para a gente poder ver os horários que eles vão estar abertos, né, para você estar utilizando aqui no mercado. Mas vamos colocar aqui, ó, só compra forte, vamos deixar M5, vamos ver se ele vai funcionar. E eu também não sei os spread, né? Então vamos colocar aqui, ó, M5, tá compra, porém o spread está gigante aqui, né? A gente viu que o spread está gigantesco aqui. Vamos diminuir isso aqui. Olha o tamanho do spread aqui também. 300 FPS para índice. Eu não achei ainda que tivesse aqui um spread bem pequeno. Já na MyForex Found, em outras corretoras, a gente consegue já trabalhar com índices com spread bem menores. Aqui, ó, no EU50, que é o Eurotox, tá batendo 300 spread. A gente pode vir aqui e colocar no robô também. Então eu quero botar 350, tá, galera? Porque geralmente quando oscila muito vai subir esse spread. E eu botei aqui, ó, só compra. Lá aqui no Algo System, você vê que está só compra, né? Só compra. E eu coloquei lá no robô compra forte, que precisaria ter mais uma setinha aqui para dar compra forte. Olha aqui, ó. Compra forte, ou seja, e aqui está só compra, ou seja, se quando abrir o próximo candle ele não pode executar uma ordem. Então vamos ver se ele vai estar obedecendo os nossos critérios. O robô, ele nada mais vai fazer do que você configura nele. Tá? Depois que você configurou, validou seu setup, cara, é só você deixar lá. Então, ó, assim que abrir o próximo candle, vamos ver se abrir o próximo candle, se ele vai executar uma ordem. Lógico que quando ele executar a ordem, ele vai executar, se for de venda ou de compra, vai ser entre os dois, né? O bid ask. Mas vamos aguardar finalizar esse candle para ver se ele abre a operação. Abre o próximo candle e ele não executou nenhuma ordem, entende? Então ele está respeitando certinho. Agora se a gente colocar aqui, ó, somente compra, aí ele precisa abrir. Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. Na abertura do próximo candle, então estava compra forte, então vou botar compra, ou seja, compra mais venda, ou seja, normal e forte, ou seja, compra ou compra forte. Então, deu ok, novamente, botei o spread aqui, você vê que o spread diminuiu para 280, eu coloquei aqui o spread de 350, é lógico que é ruim para a gente operar com esse spread gigantesco, que a gente já entra devendo muito, mas se o índice for bem volátil, acredito que vale a pena. Ó, os dias que eu estava acompanhando, estava muito devagar, já hoje está bem volátil. Vamos aguardar na abertura do próximo candle, vamos ver se ele vai executar a ordem aqui de compra. Ó lá. Acabou de trocar abrir o candle, você vai ver que ele executou a ordem, ela executou no spread certinho, porque a gente tem essa diferença. Se não tivesse spread, ele teria que executar a ordem aqui de compra.
porém ele executou aqui em cima, que é a diferença do spread. E agora essa linha aqui do preço precisa tocar aqui nesse take para ele finalizar a operação. Você vê que a gente já entra devendo, mas só que é bem pouquinho, né? Pode ver aqui, é bem pouquinho. É bem em conta esse índice aqui para a gente estar operando. Você vê que mesmo com o spread gigante a gente entrou 24 cents aqui de dólar negativo. Então, às vezes vale a pena, cara, vale a pena. Lembrando também que teve atualização do nosso robô V12, tá? A versão já 1.03 no momento que eu estou gravando esse vídeo, é lógico. E você também vai ser sempre notificado aqui. Você baixa lá no algosystem.com, vem aqui dentro da pasta Expert, teve muita gente me perguntando, MQL4 Expert, e vai colar aqui o arquivo aqui do robô V12 novo, vai substituir, e aqui no canto esquerdo você clica aqui em atualizar. Se tiver parâmetro novo no robô, é bem provável que ele vai sair do gráfico. Se não tiver parâmetro novo, se for correção só de bug, aí ele vai automaticamente atualizar aqui no seu gráfico, beleza? Então a gente já entendeu aqui que está respeitando tudo certinho. Temos aqui esse FTSE 100, ele é um índice que compõe 100 empresas, né? Como aqui já diz, FTSE 100, compõe 100 empresas listadas na LCE, na Bolsa de Londres. Tá? Não utilizei também, você pode pesquisar, cara, aqui ó, é bem simples, se você não ficar limitado também no sistema, você coloca aqui ó, cara, é muito simples, a galera fica às vezes limitada ao sistema, ó, o que é o que, eu botei, né? Falei o que mas botei o que, aqui ó, simples de você entender, ó. O FTSE é o índice do mercado de ações da Bolsa de Valores de Londres, ou seja, um índice muito forte também para você estar operando, né? A gente está falando de 100 empresas. O FTSE é uma companhia independente de propriedade conjunta, ou seja, cara, vale a pena. Vamos ver aqui em outro artigo para a gente ler mais a fundo. Ó. FTSE 100, Financial Times and Stock Exchange. O grupo representa as 100 maiores empresas listadas na LCE, tá vendo? Acertei. A Bolsa de Londres. Então, cara, é só você pesquisar, você tem o Google, dá o Google aí. Entendeu? Então, assim, não precisa nem ficar explicando aqui cada um, né, um por um. Esse FTSE MIB aqui também, se eu não me engano, é um índice italiano. Deixa eu ver aqui, ó. Porque, cara, é muita coisa. Ó, FTSE MIB é o índice padrão do mercado de ações da Bolsa de Valores italiana aí. Acertei. Então, cara, você precisa pesquisar. Você precisa sair da zoninha de conforto. Porque são índices que a gente disponibilizou que são top para você estar lucrando. Top dos top. Então, você tem vários e vários índices aqui para você estar utilizando. Temos o SHA-USD, né, que é um commodity. E ele é muito volátil também. Temos o Shang aqui também, que é a prata. Temos o XBR, né, que é o petróleo. Só pesquisar, cara. Só pesquisar. Não fica, o Wellington não me falou qual que é isso. E te expliquei também os detalhes que você precisa ver aqui. Cada um. O HK50 Hang Seng. Ou seja, ele está te mostrando aqui. Então, se você vier aqui na estrutura aqui ó, temos o Hang Seng, certo? Ué, o que é Hang Seng? Esse Hang Seng nada mais é que faz parte da Bolsa de Hong Kong. Pesquisa. Você quer mais detalhezinho? Quer mais qual é o objetivo, né, desse índice? Cara, pesquisa. Entendeu? Imagina se eu fosse detalhar, simplificar cada índice desse aqui. Então, ou seja, você fica à vontade, cara. Você tem o Google aí ao seu favor, uma imensidão de dicas, de estratégia é o Google. Você pesquisa, acha às vezes mais uma outra sigla, pesquisa sobre aquela outra sigla e aí por diante. E eu estou te explicando aqui que você vai se deparar na sua corretora com outras siglas. Aqui é da FBS, na sua corretora vai estar outra sigla. Vamos ver aqui, tem aqui a RoboForex. E vamos ver os índices aqui, ó. Então, ó, já temos uma pequena diferença aqui. Ó. Não tem escrito nada índice aqui na RoboForex.
Então você já ficaria assim, na RoboForex não tem índice. É porque você não procurou. Aqui, ó. Tá vendo? Então já temos aqui índice, ó. Temos o SP500, tá? Aqui, olha só a sigla. É SH23. Mas ele está relatando aqui, está dizendo aqui que é o SP500. É o SP500, está dizendo. Então, você precisa procurar. Só que ela só disponibiliza esses dois aqui, ó, IMH23. Temos aqui, ó, o Nasdaq, que ele tá deixando específico aqui. Mas na minha corretora não tem. Então, procura outra corretora. Entendeu? Procura outra corretora. Você não pode ficar limitado. Se você quer operar no índice, só a corretora não disponibiliza, ou disponibiliza 1, 2, 3, procura uma corretora que tenha os índices, tá? Eu estou falando aqui da RoboForex, mas eu não sei também de fato se temos outras opções aqui, tá vendo? A gente tem outros tipos de índice aqui, ó, tá vendo? Então é só você ir procurando. Aqui, tudo isso aqui é índice. Temos aqui o D40, JP, nem sei o que é. Então, ou seja, cara, cada corretora vai ter as suas siglas. Você vai pesquisando, vai vendo aqui nas extensões aqui se tem de fato, tá? Os ativos, os índices, enfim. Fuça, cara, fuça. Um vídeo top e eu acredito que te ajudou muito. E eu te peço em troca só você deixar o like. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para você sempre receber nosso conteúdo. Não deixe de acionar o sininho aí para você receber essas notificações. Porque o vídeo, eu acredito que foi um vídeo muito top. Passei muitas informações. Expliquei que você não precisa ficar limitado. Você pode ir muito mais além, porque você hoje tem praticamente o Google aí nas suas mãos. Ele é o seu melhor amigo aí para você estar fazendo perguntas. Só você perguntar e ele vai te responder. Apareceu mais uma nova sigla lá, pergunta aquela nova sigla. E você vai ter muito conhecimento, muito a fundo de todos esses índices, até mesmo de paridades que estão aqui, que às vezes, que paridade é essa NZD-CAD? Então, pesquisa, né, que você vai ver a questão da onde é aquela paridade, da onde é aquele ativo. Você pode fazer isso de forma muito simples, rápida, tá? Ao invés de você, às vezes, ficar aí no celular vendo coisas inúteis que não vão te agregar valor nenhum, você vai buscar muito mais conhecimento. É bem provável que você vai ter muito mais resultados dentro do mercado financeiro, beleza? Forte abraço aí, fique com Deus, não deixe de deixar seu like aí, que é muito importante para a gente dar continuidade no conteúdo aqui.